Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana, arquiteta do canal Casa Mais Design. Pessoal, vamos conversar hoje sobre revestimento 3D? Quais são os revestimentos 3D que existem por aí e onde que a gente pode aplicar eles? E também quais os cuidados que a gente deve tomar no dia a dia na manutenção desse revestimento, tá bom? Oi pessoal, vamos conversar um pouquinho hoje sobre revestimento 3D? O revestimento 3D é um revestimento ótimo para dar uma ênfase para determinados locais na casa da gente, como por exemplo, uma sala de estar, uma cozinha, determinada área de algum móvel ou de uma cozinha em ilha. Então, esse revestimento pode ser aplicado em vários locais da casa e também a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado para não pesar a mão na decoração. Em relação à natureza, ou seja, os tipos de revestimento 3D, a gente tem o revestimento 3D de cerâmica, que é um revestimento que tem inúmeras possibilidades de padronagens e também de tamanhos de peça. Esse tipo de revestimento pode ter um acabamento brilhoso, pode ter um acabamento acetinado e até mesmo rugoso. Então, é bem interessante você fazer uma análise do local onde você gostaria de aplicar esse revestimento para então escolher o tipo de acabamento dessa cerâmica. É fácil porque vem numa peça, então é bem interessante que você, juntamente com o seu arquiteto, designer de interiores, faça um projeto de paginação do local onde vai ser aplicado esse revestimento, para que você evite quebras, para que você evite recortes em locais que fique com uma aparência estranha. Então, é bem legal fazer essa paginação para ter um aproveitamento melhor das peças, para que você consiga colocar elas inteiras, evitando recortes nesse espaço que com certeza vai ser de destaque. Se você optar por esse revestimento na cozinha, na minha opinião, fica interessante você escolher locais estratégicos para colocar o revestimento 3D. Locais que você não vai ter uma incidência tão direta de gordura, por exemplo. Você pode usar como um backsplash, ou seja, colocar ele atrás do seu balcão da pia ou entre armário baixo e armário alto. Uma coisa interessante, se você for aplicar na cozinha, é optar por um revestimento que seja de fácil limpeza, ou seja, se você optar por um revestimento cerâmico, optar pelo acabamento brilhoso ou acetinado, que vai ter um nível menor de porosidade e vai facilitar muito a limpeza. Outra dica legal é você escolher padronagens, ou seja, desenhos desse 3D que não tem uma dimensão tão grande. Por que isso, pessoal? Para que essa diferença de altura não seja assim tão grande, para que você não fique, por exemplo, com gordura e poeira acumulada nesse local, que não vai ficar legal com certeza. E também, às vezes na cozinha, a gente tem outros elementos que vão competir com esse revestimento 3D. Armários, eletrodomésticos, né? A gente tem lá a colocação de marcenaria aérea, a gente tem a colocação de armário baixo, a gente tem uma geladeira, a gente tem coifa. Então, são vários elementos que estão no mesmo ambiente, e se você tiver um desenho 3D com dimensões muito grandes, vai ficar estranho, você muitas vezes não vai conseguir nem perceber na totalidade qual é o mosaico, enfim, qual é o desenho dessas peças. Então, vale a pena optar por um revestimento 3D que tenha uma padronagem mais miudinha. Então, no todo, ele vai aparecer melhor e você vai conseguir ter um efeito mais legal desse revestimento. O revestimento 3D pode ser em gesso também.
O gesso também existem inúmeras variações de padronagens de desenhos e se você quiser uma específica para sua casa, você pode conseguir isso também, desde que você, enfim, arque com os custos de uma forma, de um molde, certo, gente? Então você pode ter um desenho sob medida, um desenho especialmente exclusivo para sua casa. Mas existem várias placas prontas, né, para aplicação. É importante lembrar que as dimensões dessas placas variam de fabricante para fabricante. Em geral, a gente encontra placas de 40 por 40 e é importante lembrar que, como é gesso, esse material tem uma espessura maior em relação à cerâmica, né, pessoal? Então, enquanto a cerâmica tem ali em torno de 0,6, 0,8 milímetros, uma placa de gesso vai ter em torno de 2 centímetros, então é importante considerar que a gente vai ter essa espessura, né, lá na parede onde a gente vai aplicar o nosso revestimento 3D. Então, essa espessura de 2 centímetros você deve considerar na hora de colocar o revestimento, ou seja, você vai ter um topo ali nas laterais, esse topo pode ficar no próprio gesso, que depois de terminado, de colocado, o gesseiro vai lá e dá um acabamento. Esse topo pode ser simplesmente pintado, ou você pode também complementar e disfarçar essa diferença de altura da espessura do gesso com a parede, você pode trabalhar com uma marcenaria em volta, por exemplo. Então é muito importante considerar, lembrar dessa espessura do gesso, que é muito maior do que uma placa cerâmica. Outra questão do gesso é que ele é facilmente encontrado e também tem um custo mais baixo. Então, essas placas geralmente também apresentam uma padronagem de desenho maior, então é interessante colocar esse tipo de placa em um ambiente que você tenha disponível uma área maior para esse revestimento 3D, como uma sala de estar, como um hall de entrada maior, mais avantajado, onde você vai conseguir enxergar e visualizar esse desenho. E assim como com as placas cerâmicas, vale a pena fazer uma paginação dessa colocação das placas para que você consiga aproveitar elas na sua totalidade, evitando cortes, evitando emendas em locais que não vão favorecer o seu desenho como um todo. Além do revestimento 3D em cerâmica e em gesso, como a gente conversou aqui, a gente tem também o revestimento 3D em madeira. Esse revestimento 3D em madeira é bem interessante porque ele vai formando um mosaico com a madeira. Então, pessoal, quando a gente tem um ambiente integrado e já está usando madeira em algum mobiliário, a gente pode fazer um link, então, dos ambientes, certo? Com o revestimento em madeira 3D. Então, esse revestimento 3D, você vai trabalhar com geometrias diferentes, essas geometrias vão estar colocadas com alturas diferentes. Então, pessoal, são essas alturas diferentes, né, que vão trazer esse movimento para sua casa. Muito importante, gente, na hora de escolher o local onde você vai aplicar o revestimento 3D, seja ele da natureza que for cerâmico, gesso, madeira, é importante que você tenha espaço para visualização, justamente para valorizar esse revestimento que você está colocando, que você vai trazer como um ponto focal para sua casa. Uma forma bem legal de valorizar esse revestimento é você colocar uma iluminação. E por quê, gente? Justamente por essas diferenças de altura, se a gente joga uma iluminação nessa parede, essa parede vai dar um efeito de luz e sombra muito legal. Então, vale a pena, juntamente com a posição de colocação desse revestimento 3D, é estudar qual a iluminação que vai colaborar para dar uma ênfase maior para essa parede, né, para esse local de destaque da sua casa. E pessoal, me diga aí, você já se inscreveu no canal?
Não se inscreveu ainda? Gente, por favor, não perde tempo não. Se inscreve aqui, deixa o seu joinha, ativa o sininho, assim você não perde os próximos vídeos que estão vindo. Gente, me digam aí, vocês têm algum tipo de revestimento 3D em casa? Gostariam de ter? Recentemente eu fiz um trabalho para uma cliente que queria esse tipo de revestimento e nós aplicamos o revestimento de gesso na sala de estar. E para não pesar muito no ambiente, nós fizemos uma setorização desse revestimento 3D. Ou seja, não aplicamos em uma parede inteira. Você pode sim aplicar em uma parede inteira ou você pode setorizar e dessa forma vai trazer um movimento para essa parede, vai dar um destaque para essa parede. Nesse caso dessa cliente, a gente aproveitou esse revestimento para ele servir como um painel para TV. Como a cliente tinha a TV simplesmente apoiada em um rack, então o revestimento 3D ele deu uma espécie de moldura, ele funcionou como um painel para a TV e ficou bem legal. E potencializamos então essa sensação da tridimensionalidade com uma iluminação. Usando spots direcionáveis, a gente conseguiu então trazer esse efeito de luz e sombra para o painel. Isso é uma outra dica legal, gente, dependendo do tamanho do seu ambiente, é que você faz a escolha da geometria, enfim, das formas geométricas desse revestimento 3D. Se você tem um espaço mais reduzido, é interessante utilizar formas, né, um padrão de revestimento mais miudinho. Agora, se você tem uma dimensão maior, se você tem uma sala com maior distanciamento da parede, onde você tem um espaço para visualizar esse local, aí você pode optar por um revestimento cuja geometria, cujos desenhos sejam maiores. Vale a pena fazer essa análise, então, das dimensões do seu ambiente para fazer a escolha do revestimento 3D. E falando em relação ao tipo de ambiente, você pode utilizar esse tipo de revestimento em vários estilos de decoração. Você não precisa definir um estilo único para poder utilizar um revestimento 3D. O que vale, gente, uma regrinha simples, é você verificar o seguinte, assim como o tamanho, quanto menor o ambiente e mais escuro for esse ambiente, dê preferência para uma padronagem menor, ou seja, dê preferência para desenhos que tenham um formato menor, com menor diferença de altura, ou seja, com menores profundidades. Essa opção por uma padronagem menor, com menor profundidade, com um desenho mais delicado, não vai gerar uma sensação estranha de confinamento, sabe? Quando a gente tem um ambiente muito pequeno e a gente tem muita informação, gera uma sensação de, pode gerar, né, pessoal, uma sensação de confinamento que não é muito legal. Então isso vai ao encontro do que eu acabei de falar, que é justamente essa escolha do tamanho dos desenhos das placas 3D que você vai aplicar na sua casa. E pessoal, sempre observando que espaços que necessitem de maior limpeza precisam de materiais mais resistentes. Então o gesso ele é mais indicado para uma sala de estar, para um dormitório, onde você não precisa fazer uma limpeza mais pesada. Essas placas de gesso vão ser coladas à parede, logo depois disso se passa um selador e se faz uma pintura em cima dessas placas para dar o acabamento final. Nas placas cerâmicas, obviamente, você não vai precisar dar esse acabamento. Então, vale ressaltar que para as placas cerâmicas, você opte por revestimentos que tenham a sua aresta retificada, onde o rejunte necessário é por em torno de 1 milímetro, ou seja, é uma junta praticamente seca, para você ter essa ideia de continuidade entre as placas, tá bom? É importante lembrar que quando você tiver objetos para fixar nessa parede, é importante que você faça a fixação
na própria parede, né, gente? Não no revestimento, para evitar fissura nesse revestimento, especialmente quando ele for de gesso. Por isso é bastante importante você fazer uma análise, uma paginação dessas peças para evitar esse tipo de coisa. Por exemplo, se você tiver uma prateleira na sua sala de estar, você pode fazer a paginação desse revestimento 3D logo abaixo dessa prateleira, ou então você pode ter a prateleira e fazer a paginação dela para baixo ou dela para cima. Assim você vai evitar fazer recortes nesse revestimento 3D, e esses recortes no revestimento 3D podem gerar alguma fissuração, podem quebrar essa peça, né? E tornar esse revestimento ali naqueles pontos mais frágil. Então, pessoal, vale a pena fazer essa consideração junto com o seu arquiteto, com o seu designer, para paginar esse revestimento e evitar esse tipo de recorte, tá certo? Se você optar por um revestimento 3D em madeira, esse revestimento pode ser feito em loco. Você pode fazer essa paginação de acordo com o que você deseja, ou seja, esse projeto desse revestimento 3D em madeira pode ser exclusivo para a sua casa. Claro, né, pessoal, tudo isso vai ter um custo. Agora, se você quer diminuir esse custo e quer utilizar madeira para esse revestimento em 3D, você encontra placas já prontas que são de fácil assentamento, de fácil colocação, que vão gerar um efeito visual 3D bem legal também. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo a respeito dos revestimentos 3D que têm sido muito usados e que tem N possibilidades de aplicação, de cor, acabamento, desenhos, e fica bem legal. É importante tomar cuidado para não pesar muito lá na sua decoração. E para garantir que não vá pesar muito na sua decoração, você pode utilizar essa setorização de áreas para aplicação desse revestimento, uma vez que ele é muito visível, ou seja, uma vez que ele chama muita atenção. Então, gente, procure colocá-lo em apenas uma parede, colocar ele como um painel atrás da TV, que fica bem legal. Você pode colocar ele como uma parede de destaque. Então, essa setorização vai te ajudar a criar um ambiente com bastante harmonia, sem pesar na decoração, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Qualquer dúvida e sugestões, por favor, escreve aqui para mim que eu vou respondendo, vou lendo e vou trazendo os assuntos que mais interessam para vocês, tá bom? Gente, super beijo!